Oi, tudo bem? Eu sou Otto Alvarenga e hoje eu quero te contar uma história trágica, porém muito redentora, tá? É uma história que para te mostrar, eu quero te mostrar como é importante você nunca comparar o palco de alguém com seus bastidores, tá? Essa é a história de um vendedor de celular, tá? É uma história real de um vendedor de celular que morava no País de Gales, no interior do País de Gales, tá? E esse vendedor de celular, né, que ele era um ex-vendedor de celular, desde pequeno ele gostava muito de música lírica, gostava muito de música lírica. E só que o pai dele era contra. O pai dele era totalmente contra. O pai dele, a economia lá girava muito em torno de metalúrgicas. E o pai dele queria que ele fosse um metalúrgico e esquecesse esse negócio de música lírica e tudo mais. Mas ele sempre estudou muito, ouvia, desde pequeno. Era um garoto daqueles meio gordinhos e tudo mais. Tinha muito pouca baixa estima, a autoestima dele era muito baixa. E ele sempre levava bullying na escola e tudo aquilo. Mas ele gostava de música lírica. Música lírica era o sonho dele, tá? E ele continuou. Até que com muito custo, com muitas dificuldades, fazendo algumas pequenas apresentações de música lírica ali na cidade dele, ele conseguiu juntar uma grana. Ele conseguiu juntar uma grana e ele foi para uma grande escola de música lírica, se eu não me engano, salvo engano, em Veneza. Ele foi para lá estudar. E lá ele teve a primeira grande oportunidade da vida dele. Ele estava lá, estava se apresentando muito bem, ele realmente era muito bom. E ele teve uma chance de se apresentar para Luciano Pavarotti. Olha só, Luciano Pavarotti, um dos maiores nomes que nós já tivemos da música lírica. Ele teve a grande chance. Só como eu disse anteriormente, ele não tinha uma autoestima muito forte, né? Ele não acreditava muito nele, no potencial dele. E acabou que quando ele foi fazer a apresentação, ele não conseguiu. Ele travou, ele ficou com medo, ele ficou muito nervoso e ele não conseguiu e ele foi reprovado pelo Luciano Pavarotti. Inclusive geraram uma grande expectativa, né, pro Pavarotti sobre ele e ele acabou decepcionando, ele não conseguiu se apresentar. Foi a primeira grande derrota que ele teve. Isso impactou tão forte a vida dele que ele acabou voltando para a cidade dele. E aí, mais uma vez, o pai dele esquece isso, esquece esse negócio de música. Eu espero que você tenha aprendido agora e vamos vamos trabalhar na metalurgia e tudo mais. Enfim, mas ele continuou, ele não desistiu. Ele continuou treinando na casa dele, escutando, aprendendo e tudo mais. Até que outro dia surgiu uma nova oportunidade. Ele foi convidado por uma pequena empresa, uma pequena apresentação, que se apresentavam ali na região para participar de alguns eventos. Isso ia ser mais uma vitrine para que ele pudesse aparecer e mostrar o talento dele. E ele prontamente aceitou. Eles fecharam, já estava tudo ok para a primeira apresentação, era daí alguns dias. Na véspera, poucos dias antes dessa primeira apresentação, ele teve uma apendicite, tá? Acredite ou não, ele teve uma apendicite. E aí ele acabou tendo que fazer a cirurgia de emergência. E mas já estava tudo marcado essa apresentação, né? E ele foi pro esforço, ele foi pro sacrifício, ele acabou indo se apresentar. Poucos dias, acredito que 2 ou 3 dias depois da cirurgia, ainda estava muito recente. E o resultado foi que lá no palco, acredite ou não, no palco, ele teve um desmaio. Ele sentiu muita dor, acabou influenciando ali na cirurgia e ele acabou desmaiando no palco. E pior que isso, tá? Pior que isso. Quando ele voltou para o hospital, né, fazendo mais alguns exames para ver se estava tudo ok e tudo mais, ele descobriu um tumor na corda vocal. Olha só, ele descobriu um tumor na corda vocal. Ele acabou passando por uma cirurgia para retirada e aí ele ficou um grande tempo, um grande período, alguns meses, eu não me recordo exatamente quantos meses são, sem nem quase falar. E ali parece que foi a gota final, tá? Ali foi a gota final. Acho que ali ele ficou até meio deprimido, todos tentavam ajudá-lo, mas ele muito ruim e tudo mais. Enfim, vários meses depois dessa cirurgia, alguns meses depois, se eu não me engano, uns 6 meses depois dessa cirurgia, ele começou a voltar com a sua voz. Ele começou
ele perceber que ele conseguiria chegar no nível que ele estava antes na sua voz, tá? E ele ficou muito feliz, mais uma vez ele ficou muito feliz com isso e tudo mais. Foi quando pintou, logo uns tempos depois, pintou. Ele estava em casa e aí apareceu, ele lá vendo no computador e tudo mais, apareceu uma pop-up de um programa, né, de um concurso nacional muito famoso ali na região dele, que envolvia música. E ele acabou se inscrevendo para esse concurso. O concurso chamava Britain's Got Talent. Tá? Ele acabou se inscrevendo. Algumas pessoas foram contra, isso não vai dar nada e tudo mais, mas ele era o grande sonho da vida dele, né? E mesmo depois de todos esses percalços que ele tinha passado, ele resolveu se inscrever. E o resultado foi que ele participou, e na sua primeira apresentação, em cima de um palco, ele com baixa estima, lembrando todas as questões que ele já tinha vivido, lembrando a primeira derrota que ele tinha sofrido lá com o Pavarotti, ele foi lá e conseguiu, de alguma forma, ele conseguiu dar o seu melhor. Mas ele conseguiu dar o seu melhor mesmo, e todos aplaudiram ele de pé ali, ele foi ovacionado, tá? Ele foi ovacionado lá, os jurados ficaram extasiados com a apresentação dele, e ele foi passando de fase em fase, e ele acabou ganhando esse concurso. Ele ganhou esse concurso. E depois disso, ele hoje é um dos maiores, um dos principais tenores hoje do mundo. Essa história que eu estou te falando, desse vendedor de celular, é a história real e verídica de Paul Potts, tá? Paul Potts, a vida dele foi relatada inclusive em um filme, chama Apenas Uma Chance. Até recomendo que você assista, é um filme que me tocou muito, é muito bacana. Mas qual que é a moral, tá? E agora voltando lá no começo, que eu disse, né? Nunca compare o palco de alguém com seus bastidores. Ou seja, geralmente quando nós vemos alguém que se destaca, que tem sucesso, que está ali no auge e tudo mais, geralmente nós estamos vendo o palco dessa pessoa. Mas nós não sabemos, não conhecemos geralmente os bastidores, ou seja, o preço que essa pessoa pagou para ter chegado até ali. Geralmente nós não vemos isso. E geralmente nós queremos comparar os nossos bastidores, que geralmente você, né, você sabe qual é o seu bastidor, você sabe o que você está fazendo para chegar em determinado lugar. Geralmente nós comparamos o nosso bastidor com o palco de alguém. E isso não funciona, porque geralmente nós não sabemos. Como eu disse aqui da história do Paul Potts, talvez você pudesse ver o Paul Potts hoje como um grande tenor, mas não conhecia e não saberia, talvez, de todo o percalço que ele passou, né? Ou seja, você não conhecia os bastidores dele, você conhece o palco dele. Então, essa é a sacada que eu queria deixar hoje para você, tá? Nunca compare, tá? Nunca compare o palco de alguém com os seus bastidores. Geralmente nós não sabemos o que essas pessoas chegaram lá, o que elas passaram, qual foi o percurso para chegar lá, tá bom? E lembre-se, se você quer se ter mais destaque, se você quer ter sucesso e tudo mais, não existe fórmula mágica, é preciso pagar o preço, tá? Existe um preço, mas se você correr atrás, buscar o seu sonho, você consegue, tá bom? Então fica aqui essa dica para você, eu espero que você tenha gostado, e mais uma vez, se você gostou, deixa aqui o seu like, tá bom? Para mim, deixa o seu comentário, vou ler todos os comentários. E se você quiser se inscrever para receber esse conteúdo e outros conteúdos também, vou deixar um link também aqui no meu box para que você se inscreva, tá bom? Então é isso, um forte abraço para você e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!